Oi, meus queridos, aqui quem fala é o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre o período medieval 476 a 1453, onde focaremos em falar sobre o feudalismo. Começamos com essa imagem belíssima na capa aqui, que é um castelo medieval. Não se pode falar de período medieval sem falar de castelos medievais, cavaleiros medievais. Então aqui nós temos o castelo de Eilean Donan, ou castelo da Ilha de Donan. Esse castelo fica próximo da Escócia, próximo da Irlanda, enfim, norte da Europa. E um castelo que foi construído no século XII ou XIII, por ali, se eu não me engano, tá? É um castelo que foi construído em uma ilha lá naquela região e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Eu vou mostrar novamente essa imagem. Então, pessoal, quando a gente fala em período medieval, aqui 476 a 1453, nós estamos falando utilizando a periodização tradicional da história, aquela que divide a história em história pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, apesar da periodização tradicional da história, que foi construída lá pelos positivistas no século XIX, ela tem muitas críticas sobre si, tem alguns problemas ali. Normalmente, então, ainda é muito utilizada essa periodização tradicional que divide a história dessa maneira. Então, a gente vem muito nos livros didáticos, então nós estamos utilizando essa periodização tradicional também. O período medieval ele também é subdividido em duas partes, normalmente. Muitos autores gostam de subdividir a Idade Média em duas partes. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, o que seria a Alta Idade Média? A Alta Idade Média estaria compreendida aproximadamente então entre o século V e o século XI, mais ou menos ali. Há algumas discordâncias aqui e ali, mas mais ou menos isso. E a Baixa Idade Média, então, a partir do século XII até o século XV, mais ou menos. E por que Alta e Baixa Idade Média? Porque, segundo muitos autores, a grande característica do período medieval é o feudalismo, que a gente vai trabalhar na sequência aí. Então, o período de surgimento, de consolidação e auge do feudalismo estaria compreendido aqui na Alta Idade Média, então, entre os séculos V e XI. E o período de crise, de decadência, de transformação do feudalismo estaria mais contido aqui nesse período chamado de Baixa Idade Média, do século XII a aproximadamente século XV. E aqui eu fiz então essa tabelinha, criei para a gente simplificar, para a gente resumir as principais características desses períodos, da Alta e da Baixa Idade Média. Então, mais uma vez, a Alta Idade Média, período de formação, consolidação e auge do feudalismo, que a gente já vai trabalhar e vai ver o que significou isso tudo. E aqui, nesse quadro aqui, escrito em vermelho, Baixa Idade Média, o período então de decadência do feudalismo. Vamos lá então? Então eu vou ler rapidinho aqui as principais características da Alta Idade Média. Decadência do comércio, ruralização econômica, descentralização política, fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, ascensão da igreja e da cultura teocêntrica, mentalidade religiosa. A Europa nesse período foi invadida por povos bárbaros, mais tarde por árabes, vikings, etc. Nesse período também tinha sociedades hierarquizadas e regime de servidão coletiva. Então o período da Alta Idade Média é o período de construção desse sistema político, econômico, cultural e social chamado feudalismo. E todas essas características aqui correspondem exatamente ao feudalismo, pessoal. Então, algumas dúvidas normalmente surgem aqui, né? O que significa isso? Decadência do comércio, o comércio declinou. Ruralização econômica, a economia, a base dela passou a ser agrícola e, portanto, ruralização significa isso, né? Saiu das cidades e foi para o interior, ou seja, para o campo, por isso é ruralização econômica. Descentralização política, o poder era descentralizado, por quê? Porque o poder estava pulverizado, fragmentado nas mãos dos chamados senhores feudais, desses nobres aí. Tinha reis? Tinha, mas o rei era uma figura decorativa no auge do feudalismo e, portanto, o poder estava realmente fragmentado nas mãos dos senhores feudais, por isso, descentralização política. Ascensão da igreja, a principal instituição do período medieval, sobreviveu aos ataques bárbaros
ao Império Romano e se tornou a instituição mais poderosa, rica e influente da Europa Ocidental durante toda a Idade Média. Cultura teocêntrica, Deus no centro, porque tinha a ver com a igreja e, consequentemente, a mentalidade cultural era totalmente religiosa nesse período. A Europa foi invadida por inúmeros povos nesse período, também tinha sociedades hierarquizadas, o que significa que tinha classes sociais, havia uma divisão social muito rígida, por isso uma hierarquia, e o regime de trabalho era a servidão coletiva, pessoal. Lembrando que na antiguidade a principal forma de trabalho foi a escravidão, mas no período medieval a escravidão praticamente desaparece e vigora então o regime chamado de servidão coletiva. A servidão é um pouco diferente da escravidão e nós vamos falar sobre isso um pouco adiante, tá? Então, Baixa Idade Média, principais características, vejam como elas se opõem, como elas são diferentes das características do auge do feudalismo, porque aqui o feudalismo está se desintegrando, ele está se modificando, né? Então, na Baixa Idade Média, renascimento comercial e urbano, decadência do poder local e fortalecimento do poder nacional representado pelo rei. Então, aqui o poder vai se centralizar nas mãos do rei, em detrimento dos senhores feudais, portanto, vão perder poder para o rei. Efervescência cultural urbana, vejam, lá era ruralização econômica, aqui é urbanização, né? Então, renascimento comercial e das cidades, né? Urbano. A ascensão da cultura antropocêntrica, então se aqui é teocêntrica, vai começar a surgir e a ascender aqui uma cultura diferente, que coloca o ser humano, antropo, no centro das coisas, então antropocêntrica. A Europa, que antes fora invadida, agora a Europa passa a ser invasora, conquistadora, com as cruzadas e outras investidas. Então esse é o período de decadência do feudalismo, pessoal. A palavra feudalismo, ela deriva de feudo, e a palavra feudo surgiu no século XI. No século XI ela designava um benefício que era concedido por alguém, normalmente um nobre, né, em troca da prestação de serviços militares e administrativos por outra pessoa, que poderia ser um nobre abaixo dele, ou até um burguês, por exemplo, dependendo do período lá, se fosse na Baixa Idade Média. Também podia designar a concessão de um castelo, de uma fortificação, ou o direito de receber impostos, determinados privilégios e isenções fiscais. Com o passar do tempo, a palavra feudo foi adquirindo um outro sentido. Feudo como uma grande propriedade de terras, onde tinha um castelo, onde tinha as vilas, onde viviam os camponeses, tinham as plantações, os pastos, os bosques, então passou a designar uma propriedade, né? Então a princípio designava um monte de coisas, mas depois passou a especificar uma propriedade. Um lembrete ali é que os feudos, enquanto propriedades, eles possuíam extensões variáveis. Um feudo podia ter o tamanho de uma cidade e podia ter o tamanho de um país atual, por exemplo, quer dizer, tinha feudos de todos os tamanhos. A definição de feudalismo é que seria uma espécie de sistema, mas a palavra sistema ela é um pouco complexa, porque quando a gente fala em sistema, a gente fala de uma coisa muito homogênea, muito igual, né? E o feudalismo ele se caracterizou de formas diferentes dependendo de onde ele aconteceu e da época também, né? Então, vamos chamar de conjunto e não de sistema, né? Conjunto de relações sociais, culturais, formas de organização política e econômica que nasceram, desenvolveram-se e desintegraram-se num espaço geográfico bem definido, Europa Ocidental, e num tempo não tão preciso, entre os séculos V e XV, então variou de lugar para lugar. E óbvio, essas características que fizeram do feudalismo ser o que ele era, o que ele foi, também mesmo após o século XV continuaram em alguns lugares, enfim, em muitos lugares inclusive, né? Talvez ele tenha mudado, mas não tenha desaparecido completamente. Muitas de suas características permaneceram ao longo do tempo. Então vejam, o feudalismo não é só a questão do trabalho, não é só o regime de servidão coletiva, mas é trabalho, é política, é economia, é cultura, né? E a própria organização social. Todo esse conjunto então de relações formou o feudalismo. No feudalismo, a produção estava circunscrita ao feudo. O que significa? Significa que tudo que era feito, tudo que era realizado, ou quase tudo, era dentro do próprio feudo. Os feudos normalmente eram autossuficientes, eram subsistentes.
produziam basicamente tudo o que necessitavam, né? E ele era dividido normalmente em 3 partes. Havia o manso senhorial ou real, que era a porção de terra em que se encontrava o castelo, as aldeias, a igreja e construções de exploração do senhor feudal, como o forno, a forja, o moinho, etc. Essas construções todas eram exploradas pelo senhor em troca de dinheiro ou de mercadorias, enfim, cobrança de impostos por parte dos seus servos, né? Também havia o manso servil, que eram terras de uso dos camponeses. Cada família, cada grupo de camponeses possuía um lote, também chamado de tenência ou manso. Então era onde os camponeses, onde os servos cultivavam a terra para pagar impostos também para o senhor feudal. E finalmente tinha uma porção da propriedade do feudo chamada de manso comunal, que vem de comum, né? Ou coletivo. É a parte onde ficavam os pastos e os bosques, né? Os pastos então para a criação de animais e os bosques que eram utilizados pelo senhor e pelos servos, principalmente para a prática da caça, né? No caso dos servos, a caça era praticada para alimentação, e no caso dos senhores, a caça era praticada como um hobby, como uma espécie de esporte e tal. Tinha uma questão de status social envolvida também nessa questão da prática da caça por parte dos nobres, né, da parte dos senhores feudais. Então havia essa divisão do feudo em 3 partes. E aqui nós temos uma imagem que mostra mais ou menos essa divisão, né? Então nós temos aqui nessa parte de cima aqui o castelo, onde estaria mais ou menos a vila, né, ou as casas no entorno dessas muralhas. Aqui provavelmente tivesse uma igreja aqui dentro também, né, para celebrar os cultos religiosos da igreja católica. Enfim, as construções do senhor, o forno, a forja, o moinho, estaria tudo aqui, né? E aqui nós vemos então a representação do que seriam as terras que os camponeses cultivavam, né? Então seria o manso servil. Aqui a gente vê inclusive um camponês trabalhando, a gente vê as roupinhas características deles ali da época, né? A gente vê que ele usa um arado muito simples, inclusive ele é quase que totalmente de madeira. Você pode observar, só tem uma ponta aqui que é de metal que rasga a terra, né? E a gente vê um arado muito simples, então aqui puxado por uma parelha, uma dupla de bois, né? Gado bovino aqui. E eles cultivavam a terra de forma muito simplificada. A gente vê camponeses aqui trabalhando também, provavelmente na colheita de alguma coisa, né? E aqui a gente vê onde estaria mais ou menos o pasto, né? Nós vemos animais ali. Então provavelmente seja o manso comunal. Então aqui seria o manso senhorial ou real, aqui o manso servil e aqui o manso comunal. Só não apareceu aí na imagem, né, os bosques, né? Muitos devem estar curiosos. Professor, o que é aquilo ali no topo daquela torre ali, daquele castelo? Parece ser um dragão, os dragões existiam mesmo? Olha, sinto informar-lhes, mas os dragões jamais existiram, né? Isso é uma lenda, é um mito e nunca houve comprovação científica da existência desses animais. Muito bem. Então essa é uma imagem que faz parte do calendário do livro As Riquíssimas Horas do Duque de Berry e representa o mês de março, tal como as demais iluminuras da obra, foi executada pelos irmãos Limbourg. Tá no Musée Condé, em Chantilly, na França, cara. Olha aqui outra imagem interessante que trata sobre a questão da caça ali, né? O Gaston Phébus, acho que é assim que fala, Gaston Phébus, o Conde de Foix, Jesus, nem sei se é assim a pronúncia, né? Estou chutando aqui, Conde de Foix, 1343-1391, então, baixa Idade Média, século XIV, Livre de la Casse, Livre de la Casse, será que é isso? É o livro da caça, parece, né? Tá meio óbvio aqui. 1387, caçada ao veado, então ao cervo, né? Aqui nós temos o cervinho saltitante e nós temos vários cães de caça aqui atrás dele e vemos pessoas, provavelmente esses a cavalo aqui, óbvio, sejam nobres, né? Então senhores feudais e tal. Então com uma espécie de chifre ali que parece uma corneta, um berrante, sei lá, e vemos então eles a cavalo, enquanto esse coitado aqui está a pé com uma lança ali, então um auxiliar, deve ser um servo provavelmente, né? Então essa representação de uma caça aqui, que era um hobby entre os nobres medievais. E quanto maior fosse o bosque desse nobre, e quanto mais animais selvagens, silvestres esse bosque tivesse, então mais status, mais
poder e influência isso representava. Então os caras gostavam de ter bosques muito, digamos assim, bem conservados. É claro que, como falei anteriormente, nesses locais que eram os mansos comunais, os servos, o povão também caçava, mas não era muito permitido pelos senhores não, eles não gostavam dessa ideia, então normalmente eles puniam, criavam leis e puniam os servos que caçassem nesses espaços. Inclusive, um servo que fosse reincidente podia ser condenado até a pena de morte em alguns casos, em alguns lugares, né? Então, normalmente os senhores feudais queriam exclusividade nesse espaço aí. Mas é claro, os camponeses, os servos, na medida da necessidade deles, acabavam utilizando esses espaços para caçar, para buscar alimentação também. A sociedade medieval, uma das características dela é que ela era uma sociedade hierarquizada. Isso nós vimos lá no slide, lá na tabela, né? Uma característica do feudalismo era ter sociedades hierarquizadas. E era uma hierarquia muito rígida, era uma sociedade chamada de ordens. Então dificilmente você mudava de classe social. Uma vez numa classe social, provavelmente fosse ficar naquela classe para sempre, né? Então era uma sociedade de ordens. Então havia a primeira, a segunda e a terceira ordem. Havia 3 ordens nessa sociedade medieval. A primeira ordem, o topo da pirâmide social, era formada pelo clero. Quem era o clero? Todos os membros, todos os integrantes da Igreja Católica. Se você fosse membro de algum quadro da Igreja Católica, você era um clérigo, portanto pertencia a essa classe. A segunda ordem, então, logo abaixo do clero, tinha a nobreza. Então, quem era nobre, quem tinha título de nobreza, nascia numa família nobre, então era dessa classe social a nobreza. E a terceira ordem era, portanto, o povo. Coloquei o povo aqui porque ele estava subdividido na Alta Idade Média em camponeses, todos eles viviam no campo, havia uma ruralização econômica, ou muitos, a maioria absoluta deles, né? E esses camponeses eram divididos em 2 categorias, a dos servos e a dos vilões, que eu já vou explicar mais adiante como é que isso funcionava. Então era assim que estava concentrada a estrutura social no período medieval, em 3 ordens. Era chamada de sociedade tripartite. Por quê? Porque tinha 3 partes, e onde cada classe social tinha uma determinada função, uma função específica, que eu já vou falar adiante também quais eram essas funções de cada uma delas. Começando pelo clero. O clero era formado então por todos os membros da Igreja Católica, né? Eles eram os oratores, em latim significa aqueles que rezam, aqueles que oram, os oradores, né? Então havia 2 tipos de clero, o clero secular e o clero regular. Secular vem de seculum, que significa mundo. Então, esse era formado por aquela hierarquia da Igreja Católica, que a gente já conhece, e que, de certa forma, refletia a própria hierarquia da sociedade. Então, a grande instituição da Idade Média, que era a Igreja Católica, também era hierarquizada. No topo da pirâmide estava a grande autoridade, que era o Papa, né? Depois vinham cardeais, arcebispos, bispos e os párocos, né? Os padres e tal. Havia também, esse era o clero secular, portanto, né? De século, mundo. Por que isso, clero secular, século, mundo? Que significa que esse clero aqui, ele era muito ligado às questões mundanas, ou seja, eles não se limitavam à vida religiosa. Eles também se influenciavam muito e se deixavam influenciar e influenciavam muito a vida mundana, como, por exemplo, a política, a cultura, a sociedade. Eles se envolviam com todo tipo de relação social, né? E o clero regular não, então surgiu um outro tipo de clero. Regular vem do latim regula, que significa regra. E esses caras viviam em regime de reclusão, ou seja, nos monastérios, nos mosteiros. Eles eram chamados de monges. Então eles faziam votos de castidade, votos de pobreza, viviam uma vida reclusa, viviam para trabalhar e para orar, basicamente. Por isso o clero regular, tá? Então havia esses 2 aí. E um lembretezinho básico sobre o clero, então, que clérigo era todo aquele que havia ingressado em uma das corporações da igreja e sua função era orar. Então a função dessa classe social aqui, nessa sociedade medieval tripartite, era orar, era rezar. Já vou explicar um pouquinho melhor tudo isso aí. Privilégio do clero. Por que era vantajoso ser um clérigo? Primeiro, você seria julgado por tribunais especiais, não por um tribunal qualquer, um tribunal comum. Eram tribunais da própria igreja. Então você ia ser julgado por seus pares, por exemplo.
eles não pagavam impostos como a maioria, pelo contrário, eles recebiam impostos. Um dos impostos mais importantes do período medieval era chamado de dízimas, ou dízimo, que era a 10ª parte do que cada trabalhador ganhava, eles tinham que pagar em dinheiro ou em espécie para a igreja. Eles não tinham que cumprir serviço militar, ou seja, a guerra não era função do clero, a função do clero era orar, a função de guerrear era da nobreza, então eles não precisavam cumprir serviço militar. Eles tinham usufruto de todos os benefícios eclesiásticos. Eclesiásticos significa da igreja, todos os privilégios que eram propiciados pela igreja, então eles podiam usufruir, inclusive os bens da igreja, aquelas coisas todas. Mas eles tinham algumas obrigações, como por exemplo, o celibato. Na verdade, o celibato ele surgiu no século XI. Até lá não tinha problema. O que é o celibato? O celibato é o padre não poder se casar. A gente sabe que na Igreja Católica até hoje essa regra ela está em vigor, né? Então, clérigo, um membro da Igreja Católica, não pode se casar, ter filhos, constituir família. Então é o celibato. Tá? Só que ele, até pelo menos o século XI, não existia, o que significa que os clérigos até lá podiam sim se casar e ter filhos e família. Mas a partir do século XI eles foram obrigados a aderir ao celibato, se tornarem celibatários. Eles eram proibidos de usura. O que era usura? Era a obtenção de dinheiro proveniente de empréstimos, ou seja, prática de empréstimo de dinheiro a juros. Basicamente o que os bancos fazem hoje. Só que no período medieval não existiam instituições financeiras chamadas bancos, pelo menos até o final, até a baixa Idade Média, quando começaram a surgir ali os primeiros banqueiros. Então o que havia eram pessoas que normalmente praticavam isso, né? A usura, emprestavam dinheiro a juros para o outro e com isso obtinham riqueza, obtinham lucros, né? Quem normalmente praticava isso eram os burgueses, comerciantes, muitos deles judeus, inclusive, porque não podiam fazer outras atividades, então eles praticavam o comércio e a usura, né? Mas os clérigos então eram proibidos de usura. Também tinham que fazer votos de pobreza, eram proibidos de ter bens, né? Na verdade, todos os bens acabavam sendo da igreja, mas isso depois de um determinado tempo, provavelmente também ali por volta do século XI e tal. Até lá eles podiam, né? E o lembrete básico aí também, os benefícios variavam de acordo com a hierarquia, ou seja, se você fosse um bispo, um arcebispo, você tinha mais privilégios, mais direitos, e estava numa condição muito melhor, mais vantajosa do que um pobre clérigo lá que vivesse num vilarejo, por exemplo, um pároco, né? um padrezinho lá de uma paróquia lá no interior, então tinha muito menos privilégios e muito menos direitos, né, do que alguém que estava na alta hierarquia, então os privilégios variavam. Vamos falar então sobre a nobreza. A nobreza, os belatores. Bela vem do latim bellis, né? Bela, bellis. Bellis significa guerra. Então, já dá a definição de qual a função dessa classe social na Idade Média, ou seja, a nobreza tinha a função de guerrear, eles eram os guerreiros, a função da guerra era específica da nobreza, tá, pessoal? Então, quem era nobre? Todo aquele que possuía título de nobreza, né? E a função era guerrear. E aí, como assim? Quem tinha título de nobreza? Então você tinha que nascer numa família nobre. Na verdade, houve a possibilidade, ainda que pequena, remota, foi a exceção, de pessoas que não nasceram em famílias nobres adquirirem títulos de nobreza, mas isso foi muito raro. A regra era, nascer numa família nobre, herda o título de nobreza. Não nasceu, não é nobre. Havia dois tipos de nobreza, a nobreza de sangue e a nobreza de toga. Nobreza de sangue era todo aquele que herdava, então nascia numa família nobre. E a de toga era aquele que adquiria, como eu disse, era a exceção. Normalmente isso aconteceu mais próximo da Baixa Idade Média, quando surgiram burgueses muito ricos e que tinham formação superior, e esses caras estavam próximos dos reis, prestavam serviços jurídicos aos reis, por exemplo, eram especialistas em leis e criavam um código de leis ou alteravam, enfim, prestavam serviços ao rei e acabavam então adquirindo esse título de nobreza. Então essa nobreza é chamada nobreza de toga. Mas ela não era tão respeitada quanto a própria nobreza de sangue. Então, esses nobres de sangue, eles valorizavam muito essa condição que eles tinham de ter nascido numa família nobre e tal, ter sangue
azul, né? Isso é um termo muito conhecido, né? Então é ter um título de nobreza, nascer numa família nobre. Também havia uma nobreza que era mais rica, mais poderosa, que é chamada de alta nobreza, né? Ricos senhores feudais, proprietários de grandes extensões de terras, arrecadavam impostos, eram influentes politicamente, com plenos poderes. Então a alta nobreza, né? E havia também a baixa nobreza, que eram nobres sem terras, normalmente filhos mais novos que ficavam sem herança. Por quê? Porque o critério de herança no período medieval, ele era o filho mais velho, o primogênito, né? Então o primeiro filho homem a nascer é o que tinha direito. Às vezes esses senhores feudais tinham lá 10, 11, 12 filhos e os outros então ficavam, vamos dizer que fossem 11. Então o primogênito, o filho mais velho, herdava o feudo, né, e todas as posses, as riquezas ali, e os outros 10 ficavam sem terra, né? Então formavam o MST da época. Por quê? Porque esses nobres sem terras, eles tinham o que em suas mãos? O título de nobreza. Então eles não deixavam de ser nobres porque não tinham terras. Então eles tinham títulos de nobreza, porém não tinham terras, não tinham posses. Então normalmente o que acontecia é que esses caras, eles prestavam serviços militares a outros nobres mais ricos. Poderiam ser o próprio irmão, por exemplo, ou poderia ser um primo, ou alguém que nem tivesse parentesco, aos quais eles prestavam serviços militares, se tornavam soldados para proteger esses nobres, né? E em troca da sobrevivência deles. Então eram os nobres sem terra. Então esses caras formavam a baixa nobreza do período medieval. Havia uma cerimônia, inclusive, que era feita, né? Porque esse período ele é marcado, na nobreza principalmente, nas relações de vassalagem e suzerania. Por causa disso, porque tinha diferenças sociais na própria nobreza. Então havia nobres muito ricos e nobres que não eram tão ricos assim, ou nem eram ricos, né? Então havia uma hierarquia dentro da própria nobreza, assim como havia uma hierarquia na Igreja Católica, né, entre o clero, havia uma hierarquia na própria nobreza. Então, as relações eram chamadas de vassalagem e suzerania. Quem era o vassalo, quem era o suzerano. Então o vassalo era o cara que devia obrigação, obediência, que jurava fidelidade a um nobre mais rico, né? Esse, por sua vez, era o suzerano. Então nessa hierarquia, o curioso, que podia ter um cara que estava numa posição intermediária. Ele podia ser, por exemplo, o suzerano de alguém, de um nobre que estava abaixo dele, mas ele podia ser vassalo de um nobre que estava acima dele. Um exemplo, um próprio senhor feudal. Então o senhor feudal, ele era o suzerano de um outro nobre que era que prestava serviços militares para ele, porque não tinha terras, e ele podia ser vassalo do rei. Então ele era suzerano de um e vassalo do outro, tá? E havia uma cerimônia de vassalagem e suzerania no período medieval que era muito comum, tá? E ela era formada por 3 fases. Na primeira fase, o vassalo se ajoelhava, pronunciava juramento, prestava homenagem junto a objetos sagrados, como por exemplo a Bíblia. Dizem que antes, no princípio, no começo, fazia sobre a mão do próprio senhor feudal, do próprio nobre lá, do próprio suzerano. Mas depois, por influência da igreja, né, começaram a fazer sobre a Bíblia ou algum objeto sagrado. Então essa era a primeira fase. Segunda fase, o suzerano entregava simbolicamente um punhado de terra ou galho de árvore, simbolizando o feudo. E a terceira e última fase, para finalizar, suzerano e vassalo beijavam-se na boca e trocavam gestos litúrgicos. Tinha a ver com a liturgia, no caso, a cerimônia, né? Então, o beijo na boca, o curioso ali, é porque era um costume, era um hábito, era um cumprimento entre eles, e não só na nobreza, né? Era um cumprimento social muito comum, mas especialmente entre o clero e a nobreza, nessas duas classes sociais, então era muito comum esse tipo de cumprimento. Quando um clérigo encontrava outro, não era raro eles se cumprimentarem com um beijinho na boca, um selinho, como se diz, né? E os nobres também, então davam um selinho no outro lá, e era o cumprimento deles. E nesse caso fazia parte da última fase ali da cerimônia, né? E um lembretezinho, então, as relações de vassalagem e suzerania eram características da nobreza medieval. Olha lá.
Vocês já devem ter ouvido falar do Cavaleiro Medieval, né? Então é muito famoso, aparece muito nos filmes sobre o período medieval, né? O famoso Cavaleiro Medieval. E os cavaleiros medievais hoje nos filmes e séries e tal, eles são muito estereotipados, o que significa muito homogeneizados, parece que eles são sempre iguais. Mas não são, não eram pelo menos. Havia muitas diferenças entre os cavaleiros medievais, inclusive nas suas habilidades, nas armas que eles utilizavam, nas vestimentas, nas características, e variava de local para local e de época para época. Mas tem uma coisa que surgiu no período medieval e que ficou, e essa e tem a ver até com essa homogeneização dessa figura, que tem a ver com os romances de cavalaria. Então, foram escritos inúmeros romances ali na Baixa Idade Média, especialmente, já na Era Moderna também, sobre os cavaleiros medievais e mitificando essas figuras, né? E então transformando esses personagens históricos em modelos ideais. Então, o que seria o homem ideal do período medieval? O homem ideal seria o cavaleiro, né? Mas será que era mesmo, né? Bom, quando que surgiu a chamada Ordem da Cavalaria? Por volta do ano 1000. Então, por volta do ano 1000 surge essa ordem. E quem era o cavaleiro? Um homem a cavalo. Parece bobo, parece óbvio, né? Mas é um homem a cavalo. Mas não é qualquer homem a cavalo. Primeiro, ele tem que ser um nobre. Aliás, não necessariamente, né? Na verdade, até um período era possível que pessoas sem título de nobreza se tornassem cavaleiros. Mas depois de um certo período, acho que é o século XII, então só pessoas com título de nobreza se tornavam cavaleiros, tá? E que características precisava ter esse homem ideal? Então, o ideal significa de idealização. E como eu disse, essa idealização foi criada a partir dos romances de cavalaria. Então, o homem ideal, o cavaleiro ideal, tinha que ter as seguintes características: ser forte, ser destemido, ser hábil com as armas, a espada, o escudo, a lança, o arco, a flecha, a faca, etc. Ele tinha que ser fiel ao seu Senhor e à Igreja Católica. Ele era um cristão católico. Ele precisava ser defensor dos fracos, dos pobres e das donzelas desprotegidas. E um lembrete, alguns servos podiam tornar-se cavaleiros, portanto, pelo menos até o século XII, quando a partir daí o critério passou a ser nobreza, passou a ser então fundamental para chegar a tal posto. Como que funcionava então até o século XII? Como que um não nobre chegava ao posto de cavaleiro? Normalmente começava como um pajem. O que era um pajem? Um pajem era uma criança do povo ali, uma criança filha de algum servo, de um casal de servos, né? E ele era um pajem, uma espécie de mascote quase do cavaleiro. Ele pegava no máximo e fazia algumas funções, tipo pegava o cavalo, levava o cavalo do nobre lá do cavaleiro para beber água, dava comida para ele, escovava o cavalo, esse tipo de coisa. Cuidava mais do cavalo do cavaleiro ali. Aí, quando esse menino fosse crescendo e tal, fosse chegando próximo da idade adulta, ele podia se tornar um escudeiro. O que é o escudeiro? Então, o fiel escudeiro, como ficou conhecido, né? O fiel escudeiro é um ajudante, é um auxiliar de armas do cavaleiro. Então, ele é um ajudante, ele é um auxiliar, ele caminha junto, ele também continua cuidando do cavalo, cuidando das armas, cuidando da armadura, de tudo que se refere àquele cavaleiro. E o que acontecia? Se acaso esse cavaleiro viesse a morrer, esse fiel escudeiro então herdava a função e ele se tornava um cavaleiro. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas, vamos dizer assim, comuns do povo estavam se tornando cavaleiros. Como a função da guerra era exclusiva da nobreza, então esses nobres começaram a fazer essa exigência, que a partir do século XII tinha que ser nobre para se tornar um cavaleiro um dia. Olha ali, ó, Cavaleiros de Cristo, uma imagem de um artista aí do século XV, né, o Jan van Eyck, e ele pintou esse quadro chamado Cavaleiros de Cristo. Aliás, o Jan van Eyck é um grande pintor do século XV, aí ele retratou muito o período medieval, a Europa Ocidental na Idade Média, né, em todos os aspectos, em vários aspectos, e inclusive retratou ali Cavaleiros de Cristo, que significa que eram normalmente soldados, né, profissionais, cavaleiros, nobres ali, que lutavam em nome de Deus, ou seja, eles sempre diziam que suas guerras, suas lutas, a sua função na sociedade, que era de guerrear, era sempre em nome de Deus. Não por acaso suas bandeiras,
seus escudos, até as armaduras eram adornadas com uma cruz ali para representar que eles eram cavaleiros de Cristo. Então o Jan van Eyck os representou ali, como a gente pode ver nessa imagem. Aqui nós temos representações de cavaleiros medievais que estão lá no Museu de Arte Metropolitano em Nova York. E ali a gente pode perceber algumas características que aparecem muito nos filmes, né? Aquelas armaduras terríveis ali, gigantes, né? Extremamente pesadas. Uma armadura como essa tinha aproximadamente 50, 70 quilos, se duvidar, uma armadura. Então o cara tinha que ser muito forte mesmo, só para aguentar o peso daquela armadura. Mas além disso, ele tinha que ainda empunhar escudo, empunhar espada, né? Empunhar aquela lança gigante que a gente pode observar ali, que eram muito utilizadas, porque se o cara era um cavaleiro, como é que ele ia lutar sem descer do cavalo, por exemplo, né? Com uma lança, onde ele conseguia atingir os seus adversários. Inclusive, aparecem muitos filmes aí do período medieval de cavaleiros disputando torneios, né? Campeonatos de espada e de lança também, onde vem um cavaleiro na direção contrária do outro, em uma espécie de raia ali, e eles se atacavam com lanças que eram de madeira com uma ponta que não... é uma ponta falsa, né, para não penetrar no adversário, só para derrubá-lo do cavalo. Então era como eles... era uma espécie de preparação para a própria guerra, né? E ali uma curiosidade que a gente vê o próprio cavalo, os próprios cavalos com armaduras também. Então imagine o peso que estava sobre esse animal, né? Ou seja, toda a armadura que estava protegendo ele, mas também toda a armadura em cima do seu cavaleiro e as armas, quer dizer, era muito peso em cima desse animal, né? E ali a gente vê representações. O que significa representação? Não é a verdade necessariamente. E também não significa que todos os cavaleiros medievais eram iguais a esses aqui e tal, né? Então é um tipo de cavaleiro medieval. Quando forem a Nova York, visitem o Museu de Arte Metropolitano. Aqui nós temos um castelo medieval também, outra coisa que é muito estereotipada, né? É muito homogeneizada também, né? Parece que os castelos medievais são sempre iguais, e não são. Então há muitas diferenças entre eles. Aqui nós vemos um castelo, uma fortaleza veneziana, né, que fica na ilha de Creta, chamada Frango Castello, né? E construído em 1371. E a gente, uma curiosidade que não era incomum, não era raro, que os castelos fossem construídos em uma região escolhida a dedo. Como assim? Escolhida para ter defesas naturais, como por exemplo, perto de montanhas, próximo da água, porque pela água era mais difícil de atacar, era mais fácil de se defender, né? Também próximo de montanhas, que já servia de defesa natural, enfim. Então a gente vê, mas uma outra curiosidade é que tinha muitos tipos de castelos, muitas construções com modelos arquitetônicos diferentes. Algumas características todos eles tinham, né? Ou quase todos, tinham que ter torres, né? Uma ou mais torres, tinha que ter uma fortificação, uma muralha bem alta, quase que intransponível, um portão gigante para entrar no castelo, por exemplo, com os animais e tal. Enfim, algumas características se repetiam, mas havia muitas especificidades entre eles. Olha aqui ó, a diferença de um e de outro, né? Esse aqui lá na ilha de Creta, do século XIV, e esse aqui do século XIII, eu falei século XII lá na capa, mas é século XIII, então 1220, o castelo de Eileandonna, né, lá próximo da Escócia, construído numa ilha. Então uma ilha por quê? Porque banhada por água por todos os lados e fica mais fácil de se defender nesse caso. Então era mais difícil para os atacantes. E aqui a gente vê um castelo então do século XIII que tem características bem diferentes daquele anterior. E a gente vê aqui também uma semelhança com o anterior, as defesas naturais, ó, montanha, né, a gente vê a montanha ali e a gente vê a água aqui. E esse aqui também, a gente vê as montanhas lá e tal, e a gente vê bastante água, então eram locais bem protegidos. Não por acaso eles sobreviveram, né? Estão em pé até hoje, a gente pode ver que são fotografias e normalmente são locais turísticos. Esse aqui de Eileandonna, ele aparece muito em filmes hollywoodianos aí e tal, filmes europeus também. Tem muitos takes, né? Muitas cenas que são feitas nesse castelo, que eu já assisti alguns filmes que aparece esse castelo aqui. Então uma curiosidade. Aqui nós temos uma cidade medieval, né? As cidades medievais, elas normalmente surgiram ou ressurgiram na Baixa Idade Média, né? Então, já quando o feudalismo estava declinando, é o renascimento comercial e urbano. E aonde que renasceram as cidades? Justamente no entorno dos castelos, porque os castelos eles eram fortificados
e não raro eram construídas muralhas no entorno deles, e foi ali que se desenvolveram, ressurgiram as cidades medievais, então, né? Ou seja, no entorno desse castelo, dentro das muralhas, porque o grande objetivo naquele período era a defesa, era se defender de possíveis ataques inimigos. Então foi ali que se desenvolveram as cidades, né? No entorno dentro dessas muralhas, no entorno dos castelos. E aqui a gente vê uma cidade com características medievais. Olha aqui, ó, como se fosse aqui a fortificação e a cidadezinha construída dentro. Isso aqui é Estrasburgo, né? E aqui a gente vê que o termo lá, ó, burgo, é da onde vem a palavra burguês. E justamente as cidades medievais, elas surgiram a partir da prática dessas pessoas que ficaram conhecidas dessa nova classe social, que na verdade ficava lá na base da pirâmide junto com o povo, né? Os burgueses. E os burgueses se caracterizaram dessa maneira porque eles se dedicavam ao comércio, à usura. E eles normalmente faziam isso aonde? Nas cidades, então dentro dessas muralhas, dessas fortificações. E a gente pode perceber que as construções, elas eram muito coladas, muito próximas umas às outras, e elas tinham 2 ou mais andares, né? Então, esse tipo de construção aqui medieval é que foi denominado de burgo, tá? Então, isso aqui é um burgo, que eram habitadas justamente por esses comerciantes e praticantes da usura, e, portanto, eles foram chamados de burgueses. Hoje o termo é pejorativo, né? Adquiriu outros sentidos, mas originalmente o termo burguês vem de burgo, que é esse tipo de construção medieval, que então as cidades medievais. Aqui um outro burgo medieval, também a gente pode perceber aqui, olha lá o castelo, a gente vê não só uma, mas 2 muralhas para defender, e a gente vê a cidade que surgiu e cresceu no entorno desse castelo, dentro dessas muralhas aqui, e portanto isso é um burgo medieval também, a cidade de Carcassonne na França, galera. Então, olha lá que legal. E para falar da última classe social, então, aquela que estava na base da pirâmide social medieval, os camponeses, que eram os laboratórios, em latim, trabalhadores. Já vimos qual é a função deles, né? Todos aqueles que formavam a camada produtiva do feudalismo, sua função era trabalhar. Havia uma subdivisão entre esses camponeses, eles tinham os servos e os vilões, né? Os servos não possuíam quaisquer privilégios, pagavam diversos tipos de impostos à nobreza e ao clero, trabalhavam no pesado cotidianamente e eram impossibilitados de se desligar do feudo, isto é, não podiam ir e vir. Como assim, professor? Eles eram escravos então? Não, não. Os servos não eram escravos. Teoricamente, eles tinham o direito de ir e vir, mas é que para o senhor feudal isso não era interessante. Então o que ele fazia? Ele criava mecanismos para prender esses servos às suas terras. Por exemplo, o endividamento. Era muito comum então o servo ficar endividado com o senhor feudal e não poder sair mais do feudo. Então era isso que acontecia. Apesar que na Baixa Idade Média, como as coisas começaram a mudar e o feudalismo a declinar, muitos servos se evadiram dos seus feudos. Isso foi muito comum, a gente vai falar mais à frente. Então os servos pagavam muitos impostos, trabalhavam bastante, mas eles não eram considerados nem propriedades e nem mercadorias dos senhores. Então eles não eram escravos, eles eram servos. Então não era escravidão, e sim servidão coletiva. Mas também havia uma outra categoria de camponeses, que eram os vilões. Vilões, habitantes das vilas, grosso modo seria isso, né? Pagavam impostos mais leves que os servos e podiam ir e vir. Esses tinham liberdade porque normalmente eles faziam outros tipos de trabalhos. Por exemplo, eram pequenos comerciantes ou eram artesãos, enfim. E usufruíam de uma maior liberdade que os servos, portanto, né? Mas também trabalhavam muito e estavam sujeitos à autoridade do senhor. Então tinha semelhança, mas tinha algumas diferenças entre eles. E finalmente aqui nós não falamos ainda dessa classe, eu nem coloquei naquela pirâmide social, porque a gente está falando aqui do auge do feudalismo, né? Então da Alta Idade Média. Mas na Baixa Idade Média surgiu também a burguesia, então a classe desses comerciantes, habitantes das cidades, né? Os usurários. E esses caras, os burgueses, então ficaram na última camada também, junto com o povão. Então quem formava? O povo e a burguesia, né? Ou seja, os servos, vilões e burgueses estariam nessa última camada juntamente. Os camponeses estavam submetidos à autoridade dos senhores feudais e tinham que
pagar inúmeros impostos, cara. Então vamos ver alguns deveres e obrigações aqui dos camponeses. Eles tinham que pagar a corvéia. O que era a corvéia? Trabalhar diversos dias da semana no manso senhorial, ou seja, nas terras do senhor, em troca de um pequeno pedaço de terra para cultivar para si próprios em algum dia, 1 ou 2 dias da semana. Então, nos outros dias trabalhavam nas terras do senhor e em alguns dias trabalhavam para si próprios, para o seu próprio sustento. Também tinha a talha. A talha era o quê? Como se fosse uma divisão, uma partilha, né? Eles trabalhavam nas terras e pagavam uma parte daquilo que produziam para o senhor, ou seja, uma porcentagem, um percentual. Esse imposto era chamado de talha. Também havia um imposto chamado banalidades, onde os servos pagavam taxas para atravessar pontes, usar fornos, moinhos, forjas e até mesmo animais e ferramentas do senhor. Então esse imposto era chamado de banalidades. Outro imposto também muito comum era chamado de formariage, ou formariage, sei lá. Pagavam taxas para poderem se casar, pessoal. Então tinha que ter autorização do senhor e pagar uma taxa ainda. Além disso, tinha outro, o tostão de Pedro, também conhecido como dízimas ou dízimo, muito comum, temos essa herança até hoje, né, que é pagar 10% de impostos à igreja, normalmente a 10ª parte, portanto, de tudo que produziam. Podia ser em moeda, em dinheiro, ou em espécie, o que significa, tipo, colhi 100 quilos de trigo. Desses 100 quilos, 10 quilos de trigo vão para a igreja. Então pagavam em espécie, em mercadoria também, em animais, em alimentos, no que eles pudessem produzir. Tinha outro imposto chamado de albergagem, ou era mais uma obrigação, né? Era fornecer alojamento e alimentação ao senhor e à sua comitiva quando viajavam. Às vezes, então, o senhor feudal e a sua comitiva viajavam pelo feudo, e era um feudo muito grande, né? Então levava dias para atravessar, ou semanas, e no meio, pelo caminho, as vilas que eles encontravam, as pessoas eram obrigadas a fornecer esse alojamento. Normalmente eram construções muito simples, casas de chão batido, né? Cobertas com palha, não raro, paredes de barro. Então, enfim, eram construções muito simples e que às vezes o próprio proprietário da casa, o servo, tinha que dormir ao relento ou em algum outro lugar, tipo que tivesse na própria propriedade dele ali, tal, um local para guardar as ferramentas, alguma coisa do tipo, e ceder a sua casa, a sua construção para o senhor feudal e a sua comitiva. Então isso era muito comum, chamava-se albergagem. Também outro imposto chamado mão morta, que era pagar para suceder ao pai na posse do manso servil, né, da tenência, quando o pai morria. Então, normalmente, o filho mais velho herdava e pagava esse imposto para o senhor feudal. Então, como a gente pode observar ali, são uma série de obrigações, uma série de impostos que eram pagos por esses caras no período medieval. Então, os servos eram muito acionados, os camponeses, não só os servos, os vilões também, e eram explorados, então, por esses senhores feudais e pela própria igreja. Então, numa charge que foi feita por um artista em um determinado momento lá, para exemplificar essa sociedade, é uma sociedade que seria mais ou menos assim, né? Essa charge era muito interessante, eu não tenho ela aqui para mostrar, mas vou explicar. Ela é assim, tipo, é um camponês, então com aquela roupinha característica de camponês que a gente viu naquela imagem anterior lá que eu mostrei sobre o feudo, um camponês medieval carregando em suas costas, em seus ombros, de um lado um clérigo e do outro lado um nobre. Então seria mais ou menos essa representação dessa sociedade. Porque a gente viu então que é uma sociedade tripartite, onde cada um dos membros, cada uma das classes sociais tem uma função. A função do clero é orar, a função dos nobres é guerrear e a função do povo é trabalhar. Então, inclusive, a própria Igreja Católica justificava essa sociedade, esse modelo social tripartite, dessa maneira. Dizia assim, ó, Deus quis que o mundo fosse assim e que ficasse organizado dessa forma. Uns rezam. Para quê? Para salvar a alma de todo mundo. Outros guerreiam. Para quê? Para proteger aqueles que rezam para salvar a alma de todo mundo e aqueles que trabalham. Muito bem. E outros finalmente trabalham. Para quê? Para sustentar aqueles que rezam e permitir que eles possam se dedicar exclusivamente a orar para salvar as almas de todo mundo. E também para sustentar aqueles que guerreiam. Para quê? Para proteger todo mundo, aqueles que rezam e aqueles que trabalham. Então, inclusive, acho que no século IX, se eu não me engano, tem um bispo católico, um bispo da igreja, que é Adalberão de Laon, se eu não me engano, é atribuída a ele essa frase, que
que explicava exatamente dessa maneira a sociedade tripartite medieval. E a economia medieval, a economia feudal? A base, sem sombra de dúvidas, que era a agricultura. Então a agricultura era a base de sustentação do feudalismo. Os feudos eram autossuficientes, produziam praticamente tudo o que necessitavam. Às vezes tinha mercadores itinerantes e tinha também artesãos itinerantes, né, que iam de feudo a feudo vendendo alguma coisa, algum produto que o feudo não produzia, ou ainda fazendo alguma coisa, construindo alguma coisa lá. Mas normalmente tudo era feito dentro do próprio feudo pelos camponeses. Tá? Também havia o artesanato, boa parte era feita dentro do próprio feudo também, mas havia, como eu disse, artesãos itinerantes. E o comércio? O comércio não desapareceu totalmente, mas ele declinou, ele deixou de ser a atividade econômica importante, né? A base passou a ser a própria agricultura, como eu já disse. Mas havia poucas moedas cunhadas e havia uma grande diversidade de moedas. Então tinha poucas e elas eram de modelos muito diferentes, tinham valores diferentes em cada lugar. Então isso dificultava muito o comércio, né? Então o comércio que existia normalmente, o pouco comércio que existia, ele era feito na base da troca de mercadorias, ou seja, na base de uma espécie de escambo, né? Troca de mercadoria por mercadoria. Mas tem um lembretezinho aqui básico. Eram famosas as periódicas feiras medievais, especialmente na Baixa Idade Média, né? Que elas aumentaram em volume, número, nas quais os camponeses trocavam seus excedentes. Havia também o comércio de artigos de luxo do Oriente. Então, como eu disse, o comércio não desapareceu totalmente, mas ele declinou severamente. E ele ressurge, ele renasce na Baixa Idade Média, que é o chamado renascimento comercial e urbano. Tá? Outras características importantes para a gente entender o período medieval, para a gente entender o feudalismo também, né? O uso intensivo das terras. Esses caras, eles viviam da agricultura, a agricultura era a base, mas eles não tinham muito conhecimento científico, tecnológico para trabalhar a terra. Então eles usavam intensivamente a terra, o que as levava ao esgotamento, à erosão, enfim, à não produtividade. Essas terras ficavam improdutivas. E o que eles faziam? Eles tentavam ir em busca de novas terras. Acontece que essas novas terras normalmente também já estavam se tornando improdutivas, tá? Os instrumentos, as ferramentas e as técnicas agrícolas eram impróprias, né, para a produção. Então, isso também contribuía para que essas terras se tornassem improdutivas em pouco tempo, né? Portanto, a produtividade foi declinando, ia caindo. Então, havia uma baixa produtividade na Baixa Idade Média. Então, não se produziam muitos alimentos e não se produzia variedade de alimentos também. Então, havia pouca diversidade alimentar. As pessoas comiam normalmente a mesma coisa. A base da alimentação do povo, do camponês medieval, era o trigo. Produtos feitos à base de trigo. Então o trigo era o grande alimento do período medieval, né? Inclusive o sonho de um camponês medieval, uma pessoa que pertencia ao povo, que era a maioria absoluta da população na Idade Média, né, era se alimentar, era comer bem. Não por acaso fábulas, lendas, contos, né, medievais, neles normalmente aparece comida, alimento, tinha a ver com comer. Pode observar, inclusive alguns contos infantis que foram forjados no período medieval, né, que na verdade dizem que não eram contos infantis, eram contos para adultos, mas eles foram adaptados para crianças com o passar do tempo. Eles falam normalmente de alimento, lobo que quer comer porquinho, não sei o que quer devorar não sei quem e assim por diante. Então, normalmente tem a ver com alimentação. O sonho, se diz, do camponês medieval era se alimentar numa mesa gigante, como os nobres ou os clérigos importantes faziam, né? Que aparece naqueles filmes medievais, aquelas mesonas cheias de comida, porco assado, frango assado, enfim, muitas frutas. Esse era o sonho do camponês medieval. Tá? Então havia pouca diversidade alimentar. Consequentemente, essas pessoas passavam fome, né? Muitos ficavam indigentes, ou seja, não tinham como sobreviver no feudo, principalmente na Baixa Idade Média, começavam a fugir do feudo em busca de alimentos, surgiram inclusive grupos de indigentes, né? Grupos de 50, 100 pessoas que perambulavam pelas ruas, pelas estradas, melhor dizendo, em busca de alimentação, em busca de sobrevivência. Muitas doenças, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Se as pessoas se alimentam mal, comem pouco e comem com pouca diversidade, né? Eles têm um sistema imunológico muito baixo, então muitas doenças proliferavam, né? Além do que, eles não tinham muitos hábitos de higiene, como se pode saber, né?
Então era muito comum, por exemplo, as pessoas na Idade Média tomarem banho em alguns dias do ano. Eles tomavam banho de vez em quando, né? Existia uma crendice no período medieval de que tomar banho, principalmente, claro, o inverno deles era muito rigoroso, né? Então tomar banho quente no período do inverno, por exemplo, tinha que aquecer a água para tomar banho, era uma coisa que eles acreditavam que a água quente ela apodrecia os órgãos internos e por isso a pessoa adoecia. Eles não entendiam, eles não conheciam os micro-organismos, né, vírus e bactérias, então eles achavam que era isso que fazia com que eles adoecessem e morressem. Então eles não gostavam muito de tomar banho, já se pode imaginar. Então os hábitos de higiene não eram nada adequados. Além do que, né, nas vilas, não havia saneamento básico nem nada, né? Não tinha água encanada, não tinha nada disso. Então normalmente tomavam água de poço, água que muitas vezes era contaminada, esgoto correndo a céu aberto. Na verdade não tinha nem esgoto, né? Na verdade o que eles faziam era jogar pela janela. Eles faziam as necessidades fisiológicas dentro de casa em latrinas, tipo penicos, sei lá o que, e bacias, e eles jogavam pela janela, abriam a janela e jogavam, simplesmente assim. Então higiene praticamente nenhuma, né? Os banhos, por exemplo, quando eles tomavam, era uma coisa mais louca ainda. Eles tomavam banho assim, numa bacia, num tacho, né, alguma coisa, um recipiente, onde eles colocavam a água ali e toda a família tomava banho nessa mesma água, começando pelo homem. É uma cidade patriarcal, né? Então é o homem, é o pai da família, o homem mais velho começa tomando banho. Normalmente era o cara mais sujo, né? Porque era o cara que mais trabalhava, então ele estava podre de sujeira. Aí ele tomava banho primeiro naquela água limpinha, vamos dizer assim. E aí tomava banho, a água já ficava escura, né? E aí vinha na sequência, né? A mãe e tal, o filho mais velho e assim por diante. Chegava no final, o bebezinho, por exemplo, digamos que tivesse um bebê, era o último a tomar banho. Imagina a cor que tava essa água que esse bebê tomava banho, né? Inclusive surgiu um ditado, né? Cuidado para não jogar a água com o bebê. Porque imagina, a água tão suja, era uma brincadeira que se fazia, mas a água estava tão suja que o bebê tinha sumido dentro da água e jogava a água, o bebê dentro da água, né? Então era um ditado que se criou, que se forjou por conta disso aí. Então os hábitos de higiene eram praticamente inexistentes. E mais somado ali a baixa produtividade, pouca diversidade alimentar, a fome e tudo mais, cara, as doenças proliferavam ligeiramente e acometiam a população. Entre elas, algumas se destacaram, né? Tuberculose, lepra, úlceras, que eram feridas, né? Os mais variados tipos na pele, né? Tumores, eczemas e as pestes as mais variadas. A mais famosa do período medieval, todo mundo já deve ter ouvido falar algum dia, a peste bubônica. O pessoal falou que é peste negra, né? Mas é uma confusão entre uma coisa e outra. Na verdade, peste bubônica era o nome dessa doença, dessa peste, né? E peste negra foi um período ali do século XIV, onde um terço da população europeia foi dizimada, então, por essa epidemia, essa grande pandemia que foi de peste bubônica, né? Esse período ficou conhecido como peste negra, portanto, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, né? Então havia uma baixa expectativa de vida no período medieval, as pessoas viviam pouco tempo. Eu não tenho muita ideia desses números assim com exatidão, mas em média talvez 40, 50 anos de vida. Não por acaso a vida começava muito cedo para eles na Idade Média, né? As meninas se casavam muito cedo, elas se casavam 12, 13, 14 anos de idade. Quando elas tinham a primeira menstruação, elas já estavam aptas a procriar, logo já estavam aptas a se casar também. Então eles se casavam muito cedo, galera. E logo, muito cedo, tinham filhos, né? Meninas com 15, 16 anos já tinham 2, 3 filhos, né? Então, a partir do momento que essa menina podia se casar, ela já se casava. E os homens mais ou menos entre 17, 18, 19 anos de idade, quando eles tinham condições de sustentar uma família. Então eles começavam a trabalhar muito cedo, os meninos, né? Muito crianças ainda já começavam a trabalhar, já começavam a se comportar quase como adultos desde criança. Os pais já tratavam essas crianças quase como adultos também. E aí começavam a trabalhar muito cedo, mas eles iam ter condições de sustentar uma família lá pelos 18, 19 anos de idade, e portanto era aí que os meninos se casavam. Mas também muito cedo, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com a nossa sociedade atual, né, com a nossa cultura, com os nossos costumes. Então se casavam muito cedo e morriam muito cedo também, né? Havia
taxa de mortalidade altíssima na Idade Média, né? E principalmente infantil. A mortalidade infantil era uma enormidade, pessoal. Morria muita criança, morria muito bebê recém-nascido. Tinha muitos natimortos, né? Nasciam muitas crianças mortas, morriam muitas crianças durante o parto, que era precário, né? Era feito em casa mesmo, por parteiras e tal. Morria muitas crianças nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas de vida, no primeiro ano de vida, então era uma mortandade infantil gigantesca. Inclusive, alguns autores apontam que o homem, a mulher, enfim, os pais medievais, eles desenvolveram um mecanismo de defesa, que no seu relacionamento com seus filhos existia uma certa frieza. Eles não tinham um relacionamento muito próximo, muito carinhoso, amoroso. Isso em geral, assim, é claro que havia exceções, mas em geral eles procuravam não se apegar muito aos seus filhos por causa justamente da mortalidade, da taxa ser muito alta e consequentemente o sofrimento ser muito grande. Então morriam muitas crianças e consequentemente esses pais buscavam não se apegar tanto a elas. Então existia uma relação um tanto quanto fria ali entre pais e filhos no período medieval. Pessoal, por conta de tudo isso, então, né, surgiram as chamadas representações do Apocalipse. Na verdade, por influência do cristianismo, por influência da Bíblia Sagrada, né? Os letrados conheciam muito bem o livro do Apocalipse e eles difundiam uma visão extremamente pessimista, que era o quê? Que era o fim do mundo, que eram todas aquelas desgraças que estavam previstas lá no livro do Apocalipse, né? Que, na verdade, quem conhece um pouco da Bíblia vê, né? A Bíblia toda, ela tem a ver com esperança, com amor, com, enfim, com coisas boas, com sentimentos bons, né? Mas quando você abre o livro do Apocalipse, cara, aquilo lá é um terror mesmo, né? Então, esse pessimismo, essa visão temerosa que estava no livro do Apocalipse, ela era difundida pelos letrados. Quem eram os letrados? Então, pessoas que sabiam ler e escrever em latim. Haja vista que a própria Bíblia era escrita em latim, todo o rito, todo o culto católico era feito em latim também. Então, só alguns privilegiados que tinham esse acesso, né? E não necessariamente eram os nobres, por exemplo. Alguns nobres tinham, né? Mas eram clérigos mesmo que tinham acesso porque sabiam, aprendiam a ler e escrever, especialmente monges e tudo mais, dominavam então o latim, né? Então, por conta de todo esse contexto em que essas pessoas medievais viviam, se apresentava para elas o fim do mundo. Quer dizer, só pode ser o fim do mundo, né? Devido às doenças, à fome, à miséria, a grande quantidade de mortes, às guerras, né? Era uma coisa muito louca. Tem autor, então, historiador, que diz que o medo foi o principal sentimento da Idade Média. Então, eles tinham todos os sentimentos que nós temos hoje e tal, né, muito parecidos, mas o grande sentimento, aquele que mais esteve presente na vida do homem medieval, foi o medo. Eles tinham muito medo, o medo cercava essas pessoas o tempo todo, né? Mas, por outro lado, tinha uma visão otimista também, que é o quê? O próprio livro do Apocalipse também mostra, né? Que seria, depois desse período de crise, desse período de terror, de caos total, então seria a construção de um novo mundo, de uma nova era, né? A construção do paraíso terrestre. Então esses sentimentos, esses pensamentos, essas ideias perpassavam o homem medieval também. Claro, se tem um apocalipse, então também se acreditava no Messias, aquele que viria para nos livrar dos nossos pecados, enfim, os redentores da humanidade, né? Então os profetas e os messias, né? Os predestinados por Deus a guiar os homens rumo à salvação e tal. Então tudo isso estava muito presente, essa ideia da conspiração maléfica, que estaria então no livro do Apocalipse, mas também a salvação, a construção do paraíso terreno, que seria a partir do Messias. Então é o mito do Salvador da pátria, né? Então tudo isso por influência do cristianismo. Claro, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa e influente do período medieval. E de onde vinha toda essa força e todo esse poder? Primeiro, ela foi a única instituição a sobreviver às invasões bárbaras, né, às investidas dos germânicos. Depois a igreja resistiu aos ataques dos muçulmanos também no período medieval, aí, a partir do século VII, né, dos vikings, depois dos húngaros, dos turcos, enfim, que enterraram lá o Império Romano e que também continuaram assolando a Europa durante bastante tempo, né? Então a igreja sobreviveu, e não só sobreviveu, como se fortaleceu durante esse período.
A Igreja Católica não possuía concorrentes à altura porque o poder político era descentralizado. Nós vimos lá que o poder estava pulverizado nas mãos dos senhores feudais. A Igreja só vai ter um concorrente à altura quando o poder começa a ser centralizado nas mãos do rei. Isso já na Baixa Idade Média. Então ela vai perder poder para esse personagem que é o rei. Mas isso é só no final da Idade Média, né? Então, também a igreja tinha muitas riquezas. A igreja era a maior latifundiária do mundo no período medieval, né? Tinha grandes propriedades de terras, também recebia doações, recebia o dízimo, né, aquele imposto, né? Também praticava a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, vendia objetos considerados sagrados, como imagens, estatuetas e coisas do gênero, né? Também, a partir do século XI, como nós vimos lá, foi instituído o celibato, que significava o clérigo não poder casar-se. Se ele não pode se casar, não pode ter filhos, não pode ter família, quando ele morre, os bens dele são transferidos para a igreja. E para muitos, essa foi a grande função da criação do celibato. A igreja percebeu que quando os clérigos se casavam e tinham família, quando este falecia, os seus bens eram herdados pelos seus familiares, pelos seus descendentes. Mas se ele não constituísse família, uma vez tendo morrido, esse clérigo deixaria todas as suas propriedades, todos os seus bens para a igreja. Então isso também fez com que a igreja conseguisse mais riquezas e posses ainda, né? A igreja marcava presença em vários setores do dia a dia das pessoas no período medieval, né? A igreja também, por outro lado, praticava uma espécie de caridade, né? Ela prestava serviços à comunidade, estimulava a prática da caridade, construía hospedarias, hospitais e prestava assistência a mendigos e doentes, né? Olha lá, aqui nós temos uma imagem, cara, uma imagem meio louca, né? Por quê? Porque essa imagem é a representação de Noé construindo a arca. Então todo mundo já deve ter ouvido falar dessa passagem bíblica, né? Que está lá no Antigo Testamento, onde Deus resolveu castigar os homens, que o mundo estava muito perdido, né? Sodoma e Gomorra e tal. E aí um homem abençoado, uma espécie de Messias, um enviado de Deus, então recebeu essa iluminação e teria construído uma arca, que foi o que salvou a humanidade, né? Dos 3 filhos do Noé, que descendia toda a humanidade, aquela história toda. Só que esse Noé construindo a arca aqui, ele não é um Noé qualquer, ele é um Noé medieval. Se você observar aqui, olha as vestimentas do Noé, que é esse cara que está apontando para cima aqui em pé, olha o Noé recebendo a revelação divina lá e tal, e olha o Noé aqui, ó, construindo a arca, ou pelo menos liderando a construção, mas ele é um cara medieval, e esses carinhas são todos camponeses medievais aqui, ó. Interessante, né? Então é uma representação do Noé, mas a partir dos olhos dos homens medievais, né? Nas horas de Bedford, na Biblioteca de Londres, né? Biblioteca Britânica de Londres, século XV essa imagem. Aqui nós temos uma igreja medieval, cara, olha que igreja suntuosa ali, né? A Catedral de Orvieto, na Itália, foi construída no século XIII. Aqui nós temos a visão externa e aqui nós temos um zoom aqui da parte interna da igreja. Veja como ela é toda adornada, decorada, colunas lindas ali, né? Inclusive parece partes em ouro e tudo mais, olha que coisa. E esse tipo de construção medieval aqui das igrejas é o chamado estilo arquitetônico gótico. Ele observe que a grande diferença para o estilo anterior, que era o estilo românico, é que o estilo gótico ele tem linhas retilíneas, né? Olha ali, olha, é bem reto, forma retangular, tem torres bem altas aqui e tal, né? Triângulo, então são linhas retilíneas, né? E enquanto o estilo anterior das catedrais, das igrejas, eram estilos mais arredondados. Lembre-se que nós vimos lá a Basílica de Santa Sofia em Istambul, né, que tinha o estilo bizantino, que é o estilo mais românico, né? Então ele tem formas mais arredondadas, cúpulas arredondadas e tal. A ideia do estilo gótico era tentar passar toda a solidez e toda a suntuosidade da própria religião, né? Então era tentar, através desse tipo de construção, representar todo o poder de Deus, enfim, toda a importância e a influência da Igreja Católica para as pessoas nesse período aqui, tá? Deixa eu mudar aqui o coisinha apontar laser. Olha lá, fica mais bonitinho, colorido assim, né? Olha lá. Continuando. Bom,
A força e o poder da igreja também era demonstrado no controle dos tempos e do próprio trabalho, através dos sinos, pessoal. Essa herança tem em alguns lugares até hoje, né? O sino da igreja toca para se comunicar com as pessoas, para controlar o tempo, dizer ó, que horas são, né? Ou quando alguém morre, enfim, um monte de comunicações que são feitas através dos sinos, né? A igreja controlava o tempo do trabalho, o tempo da paz e o tempo histórico. Por exemplo, o tempo da paz, em dado momento, a Igreja Católica criou um mecanismo que chamava-se Paz de Deus e outro chamado Trégua de Deus. Então eles estabeleciam as regras para a guerra, ou seja, a igreja estabelecia regras para a guerra, olha que louco. E ainda dizia quando se podia guerrear e quando não podia. Né? Então a trégua de Deus era isso, só pode guerrear quando a igreja autorizar a guerrear, senão não pode. Então a igreja influenciava em tudo, né? No trabalho, na guerra e na paz e até na história. O tempo histórico naquela época para a igreja era o tempo linear, como assim? Começo, meio e fim. Qual que é o começo? O nascimento de Cristo. Quando que é o fim? O juízo final. Então era uma noção linear de tempo que é diferente do que os historiadores propõem hoje, por exemplo, né? Também controlavam o saber. Por exemplo, a escola, as universidades medievais, elas eram controladas pela igreja, né? Então, na igreja que se dava o conhecimento nos mosteiros, nos monastérios, na verdade tudo era controlado pelos clérigos, né? Havia escolas monásticas, universidades, mas tudo era controlado pela própria igreja. Então o saber era controlado pela igreja católica. E como não existia um Estado centralizado, então a igreja acabava ocupando as funções estatais. Lembre-se lá do clero secular, século, mundo. Eles se ocupavam das questões mundanas e, portanto, das questões políticas. Então a igreja influenciava em todos os aspectos. Aqui uma imagem representando Hugo de São Vítor ensinando. Então olha lá, ó, provavelmente num mosteiro, né? Então esse cara está ensinando esses outros aqui, todos eles com a cabecinha raspada, o cucuruto ali, então uma questão cultural, né? E só com os paralamas do sucesso ali de fora. Olha lá, então a igreja controlando o saber. A igreja então tinha instrumentos de intervenção para exercer esse poder. Como eu disse, alguns deles, a paz de Deus e a trégua de Deus. A paz de Deus, então a igreja estabelecia regras para a guerra, ou seja, condições de guerra, o que podia e o que não podia. E a trégua de Deus, que era a interdição da guerra em determinados dias do ano, ou seja, quando não se pode guerrear de jeito nenhum. E essas regras elas eram impostas à nobreza, cuja função era guerrear. Então os nobres tinham que respeitar essas regras aqui da igreja, tá? E também o grande instrumento de intervenção, de força, poder e influência da igreja, que era a Inquisição, que foi instituída a partir do século XII, pessoal, 1183. Então quer dizer que a Inquisição não existia antes, ela surgiu aqui em 1183, onde pessoas eram julgadas, indivíduos eram julgados quando eram acusados de heresia, ou seja, de pregar, professar, divulgar algum dogma que fosse diferente dos da igreja, ou seja, as leis que a igreja pregava, se alguém começasse a discordar, divergir, pregar algo diferente, era considerado herege, e as heresias então eram combatidas pela igreja católica. Tá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os hereges eram aqueles então que elaboravam, divulgavam ou criam, de crer, em doutrinas ou ideias contrárias aos princípios de fé defendidos pelos dogmas da igreja. Então, fosse contra a igreja, ameaçasse o poder, a influência da igreja, poderia ser acusado de heresia e ser julgado pelo tribunal da chamada Santa Inquisição, Inquisição ou Santo Ofício, era assim que se chamava. Algumas heresias ficaram muito conhecidas, muito famosas, não são as únicas que eu listei aqui, talvez as duas mais famosas na Europa Ocidental medieval. A heresia dos cátaros e a heresia dos valdenses, por exemplo. O que era a heresia dos cátaros? Os cátaros também foram chamados de albigenses na região de Albis, no sul da França. Então era a mesma heresia, só que mudou o nome dependendo da região. Então no sul da França eles foram chamados de albigenses, em outros lugares foram chamados de cátaros. Eles divergiam da igreja por acreditarem na existência de dois mundos separados, um baseado nas forças do bem e outro nas do mal. Eles questionavam o apego às coisas materiais praticado pelo clero. Eles também pregavam uma espécie de, fazer uma comparação aqui que parece ser meio anacrônica, mas uma espécie de espiritismo. Como assim? Eles acreditavam em reencarnação. E inclusive eles acreditavam num negócio chamado metempsicose. O que seria a metempsicose? Seria a reencarnação em outro ser. Então uma pessoa que morria, ela podia reencarnar
como um ser humano mesmo, né? Voltar ao mundo como outro ser humano, e poderia reencarnar como um animal, dependendo da vida que ela tinha levado aqui. Então, antes da sua morte. Então, dependendo do seu passado, né? Da sua vida pregressa. Podia encarnar como um animal considerado do bem, um animal bom, assim e tal, mas poderia ser considerado um animal de mau agouro, tipo animais que tinham hábitos noturnos, que eram associados ao mal, à bruxaria e tal. Havia muita crendice, então, na Idade Média, né? Então, esses caras acreditavam nisso. E eles faziam essas reuniões, esses encontros, obviamente escondidos, porque senão eles sabiam que isso seria muito perigoso. Mas não raro, esses caras então acabavam sendo identificados, eles eram denunciados por outros. Então, por exemplo, chegava a igreja num povoado para combater uma determinada heresia, eles prendiam algumas pessoas, torturavam essas pessoas, faziam com que essas pessoas contassem a verdade, né? Ou seja, confessassem que eram hereges e entregassem outras pessoas, né? E aí eles iam atrás dessas outras e assim sucessivamente. Houve povoados, houve vilarejos, lugares onde lá 90% do povoado foi condenado por heresia. Tá? Também tinha a heresia dos valdenses. Quem eram esses? Os seguidores de um rico comerciante que ficou pobre. Um rico comerciante chamado Pedro Valdo, por isso valdenses. Ele doou todas as suas riquezas adquiridas por meio da usura, ou seja, de empréstimo de dinheiro a juros, e passou a viver de esmolas. E começou a perambular pelas vilas, pelos lugares, pelas estradas, né? Pregando votos de pobreza, criticando a Igreja Católica, se fazendo passar por uma espécie de Messias. Como havia muita pobreza, muito sofrimento, muitas pessoas ignorantes e sofridas acabavam seguindo esse cara, né? Acabaram seguindo o Pedro Valdo. E, consequentemente, isso acabou se tornando uma heresia porque começou a ameaçar a Igreja Católica. Uma heresia realmente só era considerada tal quando tinha um número de pessoas que chegasse a causar um certo temor, um certo medo por parte da igreja, ameaçasse o poder e a influência. Aí então era considerado uma heresia e essas pessoas eram perseguidas. Além dos hereges, seguidores dessas heresias, havia outros grupos que tradicionalmente também eram perseguidos pela Igreja Católica. Além dessas heresias mais comuns, mais conhecidas, como as que eu citei anteriormente, havia alguns grupos que eram tradicionalmente perseguidos pela Igreja Católica. Então, na verdade, todos aqueles que de alguma forma representassem uma ameaça à Igreja Católica, ao seu poder, à sua influência, ao seu dinheiro, eles eram considerados perseguidos ou podiam ser acusados de heresia e, enfim, terem os piores destinos, né? Ameaçassem as verdades, os dogmas da igreja, estavam consequentemente ameaçados. Entre eles, alguns grupos como os judeus, mulheres, os homossexuais, alguns acusados de feitiçaria, entre eles principalmente mulheres, artistas dos mais variados ramos, pensadores, né? Ou seja, cientistas, todo mundo que de alguma maneira contrariasse os dogmas, as verdades da igreja, podiam se considerar uma ameaça e, consequentemente, serem perseguidos pelo Santo Ofício, pela Inquisição. Vamos ver alguns modos, como que a igreja agia em relação a esses considerados perigosos. Então, primeiro os interrogatórios. Então, as pessoas que eram acusadas de heresia, elas eram de forma coercitiva, ou seja, eram apreendidos e eram levados para os interrogatórios. Às vezes poderiam ir de livre espontânea vontade ou de forma não tão coercitiva, mas normalmente era de forma coercitiva, ou seja, à força, né? Então eram feitos os interrogatórios. Durante esses interrogatórios, não era incomum acontecerem as torturas. Então as pessoas eram interrogadas e muitas vezes concomitantemente torturadas para que confessassem. E uma pessoa torturada, seja ela física ou psicologicamente, ela acaba entregando, né? Na verdade, ela muitas vezes acaba confessando até aquilo que ela não fez para simplesmente escapar daquele momento terrível de dor ou de pressão psicológica que era a tortura. Então, normalmente as torturas eram feitas fisicamente, havia vários instrumentos, né? Um dos mais comuns e conhecidos era a roda da fortuna. É uma roda que colocava a pessoa ali presa, né? E ia girando aquela roda, a pessoa ficava de ponta cabeça, queimavam a pessoa, mergulhavam a cabeça dela na água para ela se afogar, enfim, cortavam a pele dela,
enrolava o arame, tinha aquela cadeira também que era cheia de pregos ou de, enfim, de coisas pontiagudas que colocava a pessoa ali, ia penetrando gradativamente na pele da pessoa. Enfim, tinha vários instrumentos de tortura que eram utilizados aí pela Inquisição, né? E isso variava muito dependendo de qual clérigo que estava dirigindo isso, havia várias linhas ali de atuação. Tem uma história interessante do final do século XII, início do XIII ali, que teve um bispo da igreja, o Jacques Fournier, que ele foi o responsável por combater a heresia dos cátaros lá numa região, numa cidade, uma região chamada Montailou, lá na França, que é onde a heresia dos cátaros estava muito presente, né? E ele chegou a esse povoado para combater essa heresia e ele usava um método dos interrogatórios. Na verdade, ele não tinha o hábito de torturar os interrogados. Então, como que ele fazia? Ele fazia um interrogatório longo, ele ficava durante horas interrogando a pessoa e daqui a pouco, volta e meia, ele fazia uma pergunta que ele tinha feito há algum tempo atrás e nesse momento ele esperava que a pessoa se contradissesse. Quando a pessoa entrava em contradição, ou seja, ela tinha respondido uma coisa e agora respondia outra, era que dava a brecha então para ele pressionar essa pessoa. E diante dessa pressão psicológica, chegava um momento que a pessoa acabava entregando, ela acabava confessando que ela era herege, participava de sessões lá de encontros dos hereges e tudo mais, e acabava não só se entregando, confessando que era herege, mas também já consequentemente entregava outras pessoas que participavam. E assim o bispo Jacques Fournier foi fazendo com um, com outro, com outro, com outro. Se acredita que ele tenha condenado mais ou menos 90% do povoado por heresia. E além das pessoas comuns, até o próprio, vamos dizer assim, prefeito, ou uma espécie de prefeito da região, foi condenado, a autoridade política da região foi condenada por heresia, e o próprio padre, o clérigo da região, também praticava heresia, também foi condenado por heresia. Então era uma coisa muito louca. E além então dos interrogatórios, das torturas, né, dessas sessões violentas aí para combater as heresias, as penalidades a que estavam sujeitas essas pessoas condenadas por heresia eram as mais variadas. A mais simples, a mais comum, era que, e isso foi muito aplicada aos judeus, era que eles tivessem que usar uma espécie de roupa, uma espécie de túnica, normalmente amarela, parece, se não me engano, sei que tinha uma cruz gigante no peito e era uma forma de... era como se fosse uma punição social. O que significava isso? Significava que a pessoa confessou que ela era herege, por exemplo, a prática do judaísmo, né, que é considerada heresia. Então a pessoa era herege e ela confessava que era, ela aceitava o cristianismo, então ela se arrependia da heresia e ela se intitulava então um novo cristão, um cristão novo, e consequentemente usava essa cruzona amarela no peito para simbolizar isso, um cristão novo, um recém-convertido, alguém que se arrependeu da heresia. Então essa era uma penalidade, vamos dizer assim, leve, né? Mas havia penalidades muito mais pesadas. Entre elas, por exemplo, o confisco de bens. A igreja então confiscava propriedades, animais, bens, posse das pessoas condenadas. As prisões, era comum então que hereges condenados pudessem ficar presos por algum tempo. As penas variavam e o tempo de prisão também variava, mas as prisões também foram comuns. E também as fogueiras. Então, uma vez a pessoa condenada por heresia, dependendo da gravidade da heresia e de quem fosse o condenado também a julgar pelos interesses da igreja, essa pessoa podia ir parar numa fogueira, onde essas pessoas eram queimadas vivas. Então, as fogueiras da Inquisição assolaram a Europa durante aí o período medieval, a partir do século XI, e elas perduraram, persistiram aí por um bom tempo, talvez até os séculos XVI, XVII, ainda eram muito comuns as fogueiras, né? Especialmente em alguns países onde a igreja era mais forte, tinha mais participação, ainda mesmo depois das reformas religiosas, a reforma protestante, então as fogueiras continuaram existindo. E o que simbolizava essa fogueira? Simbolizava que aquela pessoa ela tinha os seus pecados expurgados. Então era como se fosse a salvação da alma, a fogueira. Então, aos olhos da Igreja Católica, a fogueira não era a pior pena. A pior pena era uma onde a pessoa era completamente condenada à danação eterna, ou seja, ao inferno. Então as pessoas que eram excomungadas era a pior penalidade. Por quê?
Teoricamente, né? Do campo teórico só. Porque então, se o cara era queimado vivo na fogueira, ele era salvo, tinha sua alma salva. Mas se ele era excomungado, então era a danação eterna, ou seja, ele ia para o inferno. Quem eram pessoas excomungadas? Normalmente pessoas importantes, pessoas às quais a Igreja Católica não tinha acesso, não conseguia condenar essa pessoa à fogueira, porque era a grande intenção, então essas pessoas acabavam excomungadas. Um lembretezinho ali, o Santo Ofício era também chamado de Tribunal da Inquisição, então tanto faz, pode se referir a isso como Inquisição, Tribunal da Santa Inquisição ou Santo Ofício, tanto faz, se refere à mesma instituição. Vamos falar então dos grupos, alguns grupos aí que normalmente eram menos tolerados pela igreja, que eram mais perseguidos por ela. Por exemplo, os judeus. Por que os judeus eram perseguidos, professor? Os judeus não eram os precursores do cristianismo, os judeus, o livro sagrado deles não é o Antigo Testamento da Bíblia, eles não têm muita semelhança com os cristãos. Por que eles eram perseguidos? É que a Igreja Católica, na verdade, tinha uma dupla visão sobre eles. A primeira era essa, que era positiva, né? Filhos a quem Deus confiara suas verdades, Abraão, Moisés e assim por diante, pessoas que foram importantes para a religião dos hebreus lá na antiguidade, né? Então os hebreus foram os primeiros a terem uma religião monoteísta, a acreditarem em um único Deus. E eles são a base, o início, os precursores do que veio a ser o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é uma divisão de águas, é um tipo de cisma que aconteceu entre os hebreus. Então, com o nascimento de Jesus Cristo entre os judeus, quando ele chega à idade adulta, com as suas pregações, com as suas andanças pelo mundo, ele acabou dividindo os hebreus. Houve hebreus que o seguiram, acreditaram ser ele o verdadeiro Filho de Deus, o Messias, o enviado, mas houve muitos hebreus que não só não acreditaram nele, como o viram como uma ameaça, especialmente aqueles hebreus mais ricos, mais influentes dentro do Império Romano. Então ele acabou sendo crucificado lá no Império Romano, digamos, pela própria intenção de uma parte dos hebreus. Esses hebreus incomodados com a presença de Jesus e ameaçados resolveram pedir a cabeça dele para o governador, o representante do imperador romano na região, e que concedeu lá, o Pôncio Pilatos, então concedeu a crucificação, que era a forma de fazer justiça dos romanos naquele período, concedeu a crucificação de Jesus, né? Então, pessoal, os judeus eram vistos dessa maneira pela Igreja Católica. Primeiro com essa visão positiva, mas também aqueles que foram os assassinos de Jesus, do Filho de Deus, do próprio Deus, pois o crucificaram. Então tinha essa dupla visão. E essa segunda visão, essa visão mais negativa sobre os judeus, é a que impelia os cristãos, então a igreja, a perseguir os judeus nesse período. É claro que tinha interesses políticos, interesses econômicos envolvidos, mas a justificativa para a perseguição aos judeus, então, era essa visão de que eles teriam sido os assassinos de Jesus. E durante a Idade Média, os judeus praticavam normalmente o quê? O comércio e a usura, ou seja, eles negociavam, comercializavam coisas, mas eles também faziam a agiotagem, ou seja, emprestavam dinheiro a juros. E a Igreja Católica condenava essas atividades porque eram atividades que enriqueciam os judeus. Mas aos judeus não sobravam muitas oportunidades, haja vista que eles não podiam ter terras, não podiam praticar artesanato e não podiam ter outras profissões, exercer outras profissões, como a gente pode ver aqui, ó, nesse lembrete, galera. Então, o que sobrava para os judeus? Exatamente isso. Era praticar a usura e o comércio. Então era isso que eles faziam. E também por essas atividades, então, a Igreja Católica, de certa forma, os condenava. Mas não foi incomum que clérigos, a própria igreja, bispos, o próprio Papa, não raro pedissem dinheiro emprestado para judeus muito ricos também. Então eles eram perseguidos, mas por um lado e por outro lado a Igreja Católica também precisava, dependia deles. E as mulheres? As mulheres eram perseguidas por quê? Porque a Igreja Católica disseminava o medo por parte dos clérigos aos clérigos, né? Das mulheres, que eles tinham que ter medo delas porque elas eram pecadoras, elas eram responsáveis pela decadência da humanidade, ela pervertia, ela desviava a conduta dos padres e dos monges, então esse medo era disseminado, né? E aí o que se alegava, o que se justificava, né? Se justificava dizendo assim, olha, elas são responsáveis pela decadência da humanidade, veja a Eva colocou o homem em danação, né?
e por isso as mulheres teriam sido castigadas. Essas eram as explicações, né? Castigadas por Deus com as dores do parto. Então as mulheres sofriam muito lá durante o parto por ser um castigo divino. E também um outro sinal de impureza e imperfeição seria a menstruação. Então, seria a forma deles explicarem o porquê as mulheres eram perseguidas, eram objeto de proibição, de interdição aos clérigos e tudo mais. Claro, tem uma questão prática nisso, né? A questão do celibato. Se você dissemina o medo entre os clérigos, o medo às mulheres, o pavor, o terror, a perseguição a elas, esses clérigos correrão menos risco de se envolverem com essas mulheres e de terem filhos com elas, de constituírem alguma família, né? Então a questão lá do celibato, né? E a questão do celibato está atrelada a uma questão econômica. Por quê? Como eu já falei anteriormente, sem família, o clérigo deixava seus bens à igreja. Então interessava para a igreja que o clérigo não constituísse família, não entrasse em nenhum relacionamento, não tivesse filhos, não deixasse herdeiros. E aí então os bens ficariam para a igreja, né? Então era disseminado esse temor à mulher, né? Pecados da carne, desvio da conduta dos monges e ruína dos homens e tal. Então muitas mulheres eram perseguidas, acusadas de bruxaria. Não raro mulheres paravam nas fogueiras da Inquisição. Faltou falar de um grupinho aqui também, né, que eu citei anteriormente, o grupo dos homossexuais. Os homossexuais eram perseguidos no período medieval também. Primeiro que se dizia que a relação homossexual ela não gerava filhos, ela não era produtiva. E como o sexo era pecaminoso, então ele só não seria se fosse para a mera e pura reprodução, aí a igreja aceitava, né? Então a prática homossexual não era bem vista porque não gerava filhos, então não era produtiva, né, reprodutiva. E a outra questão, então, o que se alegava é que alguém, né, por exemplo, um homem, ter atração sexual por outro homem, isso era visto como possessão demoníaca. Então foi durante muito tempo visto dessa maneira. O homossexual era um possuído pelo demônio, por isso ele tinha que ser perseguido e também, não raro, parava na fogueira da Inquisição. Na verdade, esses grupos aí perseguidos, essas perseguições, elas variavam de época para época. Em períodos em que as coisas estavam indo bem, estava tudo normal, então eles eram menos perseguidos, mas à medida que as coisas pioravam, que as coisas ficavam ruins, o caos se estabelecia, por exemplo, durante as guerras, por exemplo, durante as epidemias, então a perseguição a esses grupos aumentava, porque as pessoas estão sempre procurando culpados, né, pelos problemas, pelas tragédias da vida, né? Então vamos falar agora já chegando para o período final, aí, o declínio, a decadência do feudalismo. Inúmeras condições tornaram favoráveis a queda do feudalismo a partir do século XI na Europa. Por isso, o auge do feudalismo teria se dado ali por volta do século XI, porque a partir daí começam a acontecer algumas coisas na Europa que fazem com que a situação, o contexto mude e o feudalismo e suas características começassem a se transformar, o feudalismo começasse a declinar. Então, por exemplo, o crescimento da população é um deles. A população europeia saltou de 46 milhões no ano 1050, no século XI, para 73 milhões em 1300, ou seja, né, ali no final do século XIII. Então, quer dizer, praticamente dobrou, quase que duplicou a população da Europa. E por que isso foi um problema? Porque os feudos, que eram sempre autossuficientes, agora não estavam mais dando conta de sustentar, de alimentar toda essa população. Além do que, nós já vimos anteriormente que as terras eram mal trabalhadas, as terras começaram a se tornar muito improdutivas, principalmente no final do século XIII, início do XIV ali, e exigia-se cada vez mais investimentos para a produção. Consequentemente, isso gerava inflação e isso gerava crise econômica. Além disso, muitos problemas climáticos aconteceram na Europa nesse período. Por exemplo, secas prolongadas, invernos muito rigorosos, de maneira que começaram a faltar alimentos e as pessoas começaram a passar necessidades básicas. Então as pessoas começaram a sair dos feudos, a fugir, e grupos de retirantes, grupos de andarilhos, pessoas indigentes procurando sobrevivência, perambulando pelas estradas. Então, uma pobreza muito grande nesse período. Então, é uma crise tremenda que começa a acontecer na Europa, tá? Além das guerras que aconteciam nesse período, uma das guerras mais prolongadas, mais mortíferas e destrutivas desse período, que contribuiu para o aumento dessa crise, então, do declínio do feudalismo,
foi a Guerra dos 100 Anos, pessoal. Então a Guerra dos 100 Anos ela também contribuiu bastante para isso. Sem falar que nesse período é o período das cruzadas, né, que a gente é o próximo assunto que a gente vai estudar. Então as cruzadas, que foram expedições militares que aconteceram em direção à Terra Santa, em direção a Jerusalém, com o objetivo de tomá-la das mãos dos que os cristãos chamavam de infiéis, os muçulmanos, elas também tiveram um papel essencial nesse declínio do feudalismo. Por quê? Porque com as cruzadas renasceu o comércio e ressurgiram as cidades. Então o renascimento comercial e urbano está diretamente relacionado às cruzadas, que também contribuíram então para alterar essas características do feudalismo. E para fechar aqui então, já chegando em meados do século XIV, aconteceu uma grande epidemia na Europa, a chamada peste negra, né, que na verdade foi a peste bubônica, então, que aconteceu e matou 1/3 da população europeia. Acredite-se, entre 20 e 25 milhões de pessoas tenham morrido na Europa nesse período, em vários lugares da Europa, quase toda a Europa, então foi atingida pela chamada peste negra. Em 2 anos, galera, vejam como o negócio foi rápido, né? Em 2 anos praticamente matou a população da Europa toda, cara. Quer dizer, toda não, né? Pelo menos 1/3. Era muita morte, cara. Era uma morte atrás da outra. As pessoas morriam a rodo, morriam o tempo todo, morriam famílias inteiras, morriam povoados inteiros, né? Então era muita morte. Além, né, desse problema todo, né, a fome que tudo isso, essa crise gerou, todo esse contexto aqui, né, fome, indigência, enorme crise social, então um problema terrível. Vamos falar um pouquinho mais sobre a peste negra aqui para frente. Aqui nós temos uma ilustração da peste na Bíblia, numa Bíblia então ilustrada de 1411, essa Bíblia fala da peste, então, e aqui nós temos uma ilustração da época, que a gente pode perceber que a gente tem um cara aqui que provavelmente seja um religioso, né, fazendo uma oração, um clérigo ali fazendo uma oração, e a gente vê 2 pessoas, 2 doentes aqui, não sei se é um casal ou simplesmente é um homem e uma mulher, é o que parece, né? E você pode observar, estão acamados ali e eles têm um monte de bolhas pelo corpo, que era um sinal, era um sintoma da doença. Por isso que era peste bubônica, porque fazia bubões, né, essas bolhas enormes na pele, por onde fluía pus, né, de uma inflamação ali cutânea, e também sangue muitas vezes. E essas secreções, o pus e o sangue, elas também continham a bactéria que causava a doença. Então as pessoas transmitiam essa bactéria umas para as outras através dessas secreções. Então, mas as pessoas naquela época, né, não conheciam os micro-organismos, não sabiam da existência de vírus e bactérias. Então o que havia era uma ignorância muito grande em relação a isso. Elas apelavam normalmente para a fé, para a religião, para a religiosidade que podia de alguma maneira oferecer algum alento a esse sofrimento tremendo, né? Então o que acontecia? Elas não sabiam, só depois do descobrimento dos vírus e das bactérias, dos micro-organismos, né, através da invenção do microscópio, é que se soube disso. Então foi lá pelo final do século XIX, início do XX, que começaram a ser conhecidas essas doenças transmitidas por micro-organismos. Mas então era a bactéria, ficou conhecida como Yersinia pestis, era uma bactéria que que causava, melhor, essa doença. Essa bactéria, na verdade, ela era transmitida pela pulga do rato. Muita gente acha, até hoje, né, ou achou ao longo do tempo, que eram os ratos que transmitiam. Não, tadinho dos ratos, tadinhos entre aspas, né? Eles transmitem doenças também, mas não era essa. Essa era uma doença que matava o próprio rato. Então era a pulga que o rato transportava que transmitia a bactéria. Na verdade, a pulga ela era hospedeira intermediária dessa bactéria. Então ela não matava a pulga, mas uma vez a pulga tendo picado o rato ficava doente e o rato morria. Então não era o rato que transmitia. Na verdade, esse rato tinha a pulga, e essa mesma pulga que picava esse rato e transmitia a doença para ele e não raro o matava, também picava as pessoas. Então não era bom ter rato em casa porque o rato continha a pulga que picava a pessoa. Eles não sabiam disso, mas eles observavam. Então o que eles percebiam? Eles percebiam que quando começava a aparecer rato morto, onde eles moravam, onde eles viviam, eles sabiam que logo em breve pessoas começariam a morrer.
Por quê? Porque se morria um monte de rato, logo em seguida começavam a morrer pessoas. E o que normalmente as pessoas faziam? Elas pegavam todas as suas coisas, juntavam o que elas podiam carregar e começavam a se mudar. Elas partiam para um outro lugar, para um outro feudo, para um outro vilarejo, para uma outra cidade, se possível, até um outro reino. E o que elas faziam? Elas transportavam consigo essas pulgas, ou mesmo ratos que não tinham morrido, e outros animais domésticos, né? O gato também podia ter essas pulgas, o cachorro podia ter essas pulgas. Então, animais domésticos também transportavam essas pulgas aí. E aí, consequentemente, eles levavam a doença para outros lugares. E foi assim que a doença foi se proliferando e chegando a assolar a Europa dessa maneira. Até porque eles não tinham como combater a doença, eles não sabiam, não tinham hábitos de higiene, não sabiam o que acontecia, não sabiam como transmitia. Né? Se a gente for parar para pensar, atualmente, diante da crise, né, do coronavírus que a gente está vivendo, com todo o conhecimento, né, com toda a informação, né, nós temos toda a ciência a nosso favor e ainda assim estamos passando por uma situação extremamente caótica, temerária, né, que está assolando a humanidade e colocando tanto medo nas pessoas. Imagina naquela época, as pessoas não tinham respostas, não sabiam o que estava acontecendo. Então elas sempre, invariavelmente, apelavam para a fé. Ou era castigo de Deus, ou era obra do demônio. Normalmente se apelava para isso. E as maneiras para se combater, elas normalmente iam nessa direção. Então apareciam pessoas doentes, a epidemia chegava lá, começava uma grande mortandade de pessoas, e o que essas pessoas faziam? Apelavam para a fé. Por isso a gente vê naquela imagem ali, então, um clérigo provavelmente fazendo alguma oração ali. Provavelmente esse cara facilmente fosse se contaminar aqui, se duvidar também, né, pegar a doença. Aqui nós temos um mapa mostrando o caminho que a epidemia fez, né? Então, olha lá, ó, a gente começa com as áreas mais ao sul da Europa aqui, as margens do Mar Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo. Então, a gente vê aqui uma região, aqui já seria a Ásia, né? Então nós temos a Ásia, o continente asiático, e aqui teria começado, né, na Ásia e aqui na região do Mediterrâneo, por exemplo, nessas ilhas aqui do Mediterrâneo, próximo da Península Itálica, né? Então a parte mais marrom mais escura é onde começou. E aí a progressão da peste foi assim, ó. Então aqui 1347, nessas marrons mais escuros aqui, como a gente pode ver na legenda lá. Depois a gente vê mais ou menos meados de 1348, a gente já vê ali, ó, subindo então a doença em direção ao norte da Europa. Daí vai escurecendo cada vez mais então ao longo do tempo, 1349, né? Então vai ficando mais escuro e vai subindo, vai em direção ao norte da Europa, né, galera? E aí 1350 bem amarelinho lá, então bem no norte da Europa, 1351 toda essa região aqui, quer dizer, e a parte em verde, as partes verdes, aqui tem, aparece algumas ilhas no meio de tudo isso, né? Algumas ilhas verdes. Essas ilhas verdes foram áreas que foram menos atingidas, não que ficaram totalmente imunes, mas foram lugares onde a peste, por algum motivo, não sei se tem alguma explicação, eu desconheço, por que essas regiões foram menos afetadas pela peste, mas existe as estatísticas mostram essa incidência menor aqui na região da Polônia, por exemplo, né? No norte da Itália, em Milão, que hoje está sendo tão afetado, tão assolado pelo coronavírus. Você vê uma parte da Itália ali que ficou mais ou menos imune à doença, né? Enfim, então nós temos aí um mapinha mostrando a progressão da peste ao longo do tempo e conforme o caminho que ela seguiu. E matou ali mais ou menos, como eu disse, uns 20 a 25 milhões de pessoas, muita, mas muita gente mesmo. Aqui nós temos uma imagem de um médico medieval. Um médico medieval que, na verdade, né, meio assim, muito influenciado pela crendice, pela fé também. Ele tá com um fato protetor antipeste, cara, que era esse bico de ave aqui, né? Esses bicos de aves, eles colocavam, por exemplo, ervas aromáticas ali e tal, que eles achavam que pudesse proteger. Tinha um certo sentido nisso, né? Proteger as vias aéreas. Então, por mais ignorância que eles
tivesse nesse período, alguma coisa ainda, algum pequeno conhecimento mínimo que tivesse, já ajudava, né? Então esse fato protetor poderia realmente ajudar nesse sentido, porque para eles não tocarem com as mãos nas vias aéreas e tudo mais, né? Mas ele está com uma espada à mão, como é que ele vai combater uma doença, uma bactéria com uma espada, né? Então as coisas se misturavam ali. Olha essa imagem aqui. Então, essa é uma representação de como, durante as crises, durante os problemas, aqueles grupos tradicionalmente perseguidos eram muito mais acionados. Então, aqui nós vemos uma representação de uma queima de judeus, uma grande queima de judeus, uma grande fogueira, por serem considerados então culpados pela peste. Deus estaria então castigando as pessoas porque os judeus mataram Jesus. Essa era uma das inúmeras justificativas para se perseguirem os judeus então nesse período. Então, como é que combate a peste? Queima judeu. É bom fazer essas analogias, por isso que é interessante estudar a história, porque a gente percebe que nesses momentos críticos e caóticos normalmente tem grupos que são perseguidos, né? E sempre se procura encontrar um culpado. Hoje mesmo a gente vê muitas demonstrações em vários países do mundo, incluindo o Brasil, de xenofobia, de aversão a estrangeiros, de aversão a pessoas que vêm de fora. Hoje tem aversão já interna, posso dizer, se duvidar, né? Pessoas que ficam desconfiadas de pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados. Então, assim, esse tipo de coisa deveria ser uma coisa ultrapassada, né? Porque imagine hoje a gente sabendo como é que as coisas funcionam, né? Não deveria se agir dessa maneira, mas você vê que é muito antigo e existem algumas permanências que vão, enfim, se repetindo ao longo do tempo. E hoje, tanto tempo depois, ainda algumas práticas continuam se repetindo, sempre tentando encontrar os culpados, etc. e tal. E perseguindo, né, normalmente. Aqui uma outra tática antipeste. Como que é isso? Os autoflagelantes, né? O movimento de reação. Então, como que eles combatiam a peste? Se autoflagelando, batendo em si próprios, ou seja, causando dor em si mesmos e tal. Então, essa era uma das maneiras que eles encontravam para expurgar os pecados e, consequentemente, afastar o problema, afastar a peste. Também faziam uma espécie de despachos em encruzilhadas, enfim, eram normalmente assim que eles tentavam combater. E aqui a vilã dessa história toda, né? A Yersinia pestis, vista em uma ampliação de microscópio em 200 vezes. Então, esse trenzinho aí era a bactéria que causava. Óbvio que hoje é uma doença controlada. Agora, ela matou muita gente no Brasil também, pessoal. Porque essas pestes, né, como eu disse, só foram descobertas as suas causas depois da invenção do microscópio, no final do século XIX. Então, quando os europeus vieram para a América no final do século XV, eles vieram em navios e eles traziam nos porões desses navios ratos. E, consequentemente, eles traziam a doença também, traziam a peste bubônica. Então, eu fico imaginando a quantidade de indígenas que morreu em decorrência dessa doença, claro, de tantas outras epidemias, tantas outras pestes, doenças trazidas pelos europeus, mas de peste bubônica especificamente, mais milhares, talvez milhões de indígenas tenham morrido na América vítimas dessa doença também, né, da peste bubônica. Então, hoje nós temos vacina, a doença não é completamente erradicada no mundo, mas basicamente aí ao longo do século XX, por exemplo, o desenvolvimento das vacinas, então ela praticamente foi eliminada no Brasil. Dificilmente hoje você ouve falar que alguém morreu de peste bubônica. Hoje se morre mais de uma doença que realmente é transmitida pelo rato, na urina do rato, né? Que é aquela leptospirose. Essa eu inclusive tenho um conhecido que faleceu de leptospirose alguns anos atrás, infelizmente, né? Mas essa mata mais gente do que a própria peste bubônica. Aqui nós temos o ratinho ali, que bonitinho, né? Olha, coitadinho, olha a carinha dele de inocente. Na verdade, não era ele que transmitia, ele também era vítima da doença. E essa é uma das explicações para o porquê do peste negra. É porque a ratazana preta também transportava uma pulga que transmitia, mas essa aqui. E é uma das explicações, então, peste negra por causa da ratazana preta. Outros dizem que é porque aquelas bolhas, aqueles bubões que se formavam na pele, quando eles eclodiam, depois que eles meio que secavam, assim, começavam a secar, eles faziam manchas bem escuras na pele, deixavam manchas pretas, deixavam a pessoa toda manchada, né? E por isso peste negra também. Então tem essa denominação. E por fim tem a questão aí da própria fé, né? Tudo que tinha a ver com escuridão, com trevas, né? Então tinha a ver com
com coisas do mal. Então, como esse período foi extremamente caótico, então peste negra talvez seria uma terceira explicação menos aceita. As duas anteriores são mais aceitas porque da peste negra, tá? Uma outra curiosidade, cara, no período medieval, por causa das crendices, o pessoal acreditava que animais noturnos eles tinham relação com o demônio, tinham relação com o inimigo, né, com o mal. Então, por exemplo, gatos são animais que têm hábitos noturnos, esses corujas eram animais que eram normalmente pouco aceitos pela sociedade medieval e não raro eles eram mortos, eles eram eliminados, exterminados pelas pessoas. Corujas, gatos, quando encontravam, normalmente matavam, né? Era muito comum isso. E aí, vejam, eles exterminavam exatamente os inimigos naturais do rato. O gato e a coruja, por exemplo, né? A ave de rapina, que também vive de ratos. Então, eles contribuíam com essa crendice deles, com essa ignorância, essa obscuridade das coisas, do conhecimento, eles contribuíam para a própria morte deles, porque eliminava o inimigo natural, logo proliferavam ainda mais os ratos. Também outra coisa, esses bichinhos eles vivem mais em regiões mais quentes, por isso a doença ter proliferado mais, matado mais e mais rapidamente na região próxima do Mediterrâneo, e conforme foram para o norte da Europa, então ficando o clima mais frio, talvez tenha atingido menos, enfim. Talvez seja uma das explicações do porquê em algumas regiões ficaram mais imunes, teve menos impacto a doença, porque talvez por condições climáticas ou naturais o rato não conseguisse proliferar e consequentemente as pulgas não tivesse muita lá e tal, e a doença não proliferou tanto. Aqui um outro ratinho também que podia conter as pulgas, né, transmissoras, o ratos norvégicos, isso, ratos norvégicos, ratazana cinzenta, olha a carinha dele ali. Bom, então chegamos ao final dessa aula sobre o período medieval, pessoal, ano 476 a 1453. É claro que tem mais assunto ainda sobre esse período, a gente vai ver lá as cruzadas e tal. Também a própria expansão marítima começa nesse período, o Renascimento começa nesse período, então tem algumas coisas que a gente vai ver ainda na Baixa Idade Média aqui. Mas temos dicas então de leitura sobre esse assunto, sobre esse período histórico aí. Né? O José Luiz del Roio, Igreja Medieval, para quem quiser estudar mais sobre a igreja. Nachman Falbel, Heresias Medievais. Carlo Ginzburg, um clássico aí da historiografia, O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Tânia de Luca e Inês Inácio, O Pensamento Medieval. José Ribeiro Macedo, Movimentos Populares na Idade Média. Daniel Vale Ribeiro, A Cristandade do Ocidente Medieval. Samuel Sérgio Salinas, Do Feudalismo ao Capitalismo. E o Emmanuel Leroy Ladurie, um historiador francês da terceira geração da Escola dos Análises, escreveu Montailu, Povoado Occitânico, que conta aquela história que eu falei para vocês lá do século XIII, não é? Eu falei final do século XII, é final do século XIII e início do século XIV, então, onde o Ladurie, ele conta essa história daquele bispo, o Jacques Fournier, que condenou um povoado inteiro lá por heresia. E esse bispo, inclusive, se tornou papa posteriormente, devido ao sucesso que ele teve no combate à heresia e tal. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem essas dicas de livros científicos escritos por historiadores sobre o assunto. E, para fechar aqui, nós temos dicas de filmes, galera. Cruzada, o filme aí, bem bacaninha, né? Filme norte-americano, parceria com o Marrocos, 2005. Direção de um grande diretor de cinema estadunidense, o Ridley Scott. Então vale super a pena esse filme, Cruzada. E obviamente tem como plano de fundo as cruzadas. El Cid, um clássico de 1961, galera, vale a pena também. Em Nome de Deus, é um outro filme aí, parceria agora Inglaterra e Iugoslávia. Francesco, um filme italiano, galera, olha lá, ó. O Incrível Exército de Brancaleone, um clássico de 1965, uma comédia sobre o período medieval, vale a pena. O Nome da Rosa, do Jean-Jacques Annaud, um grande cineasta aí também, é um filme bem bacana. Muitos professores de língua portuguesa gostam de utilizar esse filme para retratar o barroco, porque quando explicam sobre o barroco, apesar de ser um anacronismo, né, porque o barroco é do século XVI, XVII e aqui é Alta Idade Média, né. O Sétimo Selo,
Filme sueco de 1957, um clássico aí também. Então são algumas dicas de filmes sobre período medieval, sobre feudalismo. Valem a pena, então assistam na medida da possibilidade. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado pela compreensão e até a próxima. Tchau!